dia. Começamos mais um episódio do S-Buildcast. Hoje temos aqui como nosso convidado o Adalberto Chagas, uma trajetória impressionante, né, dentro da vida pública, como funcionário público e também, né, da vida privada, né, nas empresas privadas que ele trabalhou. Vai trazer essa trajetória para nós agora. Uma das carreiras mais impressionantes que a gente tem, que vai trazer para a gente uma visão, para nós, uma visão dessa migração, né, dessa evolução e da migração entre público e privado, e a evolução dele como profissional e como pessoa. Adalberto, conte um pouco para nós, traga aqui para os nossos espectadores que nos acompanham, né? Essa tua trajetória vai inspirar aí essa galera que está iniciando e que está no meio de trajetórias também, para entender melhor como funciona aí as vidas profissionais. Lá, o Adalberto, fala um pouco de ti, e como é que começou essa tua carreira lá, seus 16, 17 anos, o Adalberto garotão, sem tipo, e agora, vou para onde? Família, como é que foi? Conta para nós. Primeiro, bom dia, Clóvis, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Demorou um pouquinho, mas saiu. Minha trajetória, ela realmente começou aos 16 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe, lendo o jornal, ela viu a questão dos concursos públicos que estavam abertos na época. Sim. E ela viu um concurso da Sabesp. E ela chegou para mim falando assim: filho, acho que eu arrumei um emprego para você. Falei: nossa, mãe, como? Sim, o concurso. E aí eu me preparei para aquele concurso e foi o primeiro concurso que eu prestei na vida e eu passei. Certo. Mas aí tu tinha 16 anos, estava aí no segundo grau? Estava no antigo segundo grau, Isso, né? O ensino médio. Isso. Nós somos dessa época do segundo grau. Eu fazia um ensino médio, um segundo grau técnico em mecânica. Legal. Já profissionalizante, que na época tinha bastante, né? Tinha anos muito. 80 ali. Nos anos 80 e 90 era muito Forte, a questão né? do profissional técnico. Isso. Ele era muito requisitado. Do jovem poder já trabalhar, exercer uma profissão, né? Adquirir uma profissão no seu início de carreira. Né? Sim. Então era muito requisitado. Então muitos buscavam o ensino técnico, seja na Escola Técnica Federal, ou as antigas ETs, atuais ETECs, também tinha muita procura. Sim. E eu fazia técnico em mecânica. Eis que eu passei na Sabesp como um cargo que hoje nem sei se existe mais, que era um antigo office boy, o mensageiro. Sim. Aí a tua mãe lá olhando o jornal, encontrou isso, olhou pro filho dela fazendo mecânica, olhou para ele, tá estudando, tá no segundo grau, encaixa nisso aqui, acho que vai ser um emprego ideal, né? Vamos colocá-lo para se mexer um pouco mais. Eu sempre na época, né, eu praticava esporte, sempre pratiquei esporte de luta, então ela falou: não, agora eu preciso dar um encaminhamento profissional para ele. Eis que na Sabesp, então, eu tinha 16 para 17, isso foi em 92, e aí eu comecei a entrar em contato com profissionais, advogados, engenheiros, analistas. Mas aí tu entrou na Sabesp mais numa função de, vamos dizer assim, como se fosse um office boy na carreira privada aqui, né? Isso. Que era uma pessoa que faz tudo ali, que auxilia os outros, né? Sim. Xerox, né? Entrega de documentos internos lá. Banco, aquela coisa toda. Tá, entendi. Só que aí eu comecei a ter o contato com esses profissionais. Sim. Então, inclusive, eu fui muito influenciado na época por um antigo gerente meu, já falecido, o mestre Coriolano Santilli. Tenho muito, né, na minha formação, eu devo a ele, né? Entre outros mestres que eu tive na vida. Mas ele que começou a me direcionar um pouco mais, eu já estava ali com uns 17, 18 anos, que foi quando eu acabei escolhendo mudar da mecânica para a engenharia civil. Porque eu trabalhei na Sabesp, para quem não sabe, eu me desliguei da empresa agora em abril de 2026, e eu trabalhei então 33, quase 34 anos na empresa. Mas quem me direcionou para a engenharia civil foi justamente, né, nessa parte do direcionamento, do contato e desse um dos meus primeiros grandes mestres que eu tive na empresa. Sim. E aí foi a construção da carreira, né? Aí ali com esse dia a dia, com as pessoas que te influenciavam, te mostraram que essa carreira na engenharia civil, tu olhou, era mais abrangente para as coisas que podia fazer,
E aí tu foi estudar engenharia civil daí. Isso. Aí, que faculdade tu fez? Eu fiz na Unip. Na Unip. Na Unip legal. da Rua Doutor Bacelar, lá na Zona Sul. Só que acredite, uma coisa que eu falo quando eu vejo que muitos falam que eu estou meio sem rumo. Uhum. Acredite, eu comecei a direcionar o que eu me especializaria na engenharia, eu já estava, na época era anual, eu já estava no 4º ano da faculdade. Meio que finalizando pro curso O já. que seria o oitavo, nono semestre. Uhum. E foi um professor meu também, que também foi da Sabesp, o professor Eduardo Giansante, que me convidou para ser aluno de iniciação científica, Legal. na parte de recursos hídricos, porque eu tinha uma aptidão com informática na época. Eu trabalhei depois no Mensageiro, fui auxiliar administrativo, fui técnico em informática, e eu estava como técnico em informática na Sabesp, então eu tinha essa facilidade. Que pra época era algo também meio que inovador, e que tava se iniciando a tecnologia, né? Isso da implantação das redes, ainda Isso, tinha as redes ponto a ponto, antes do... Imagina, né? Então era uma coisa assim bem inovadora. E aí eu fiz um projeto de iniciação científica por um ano e foi ele que acabou me direcionando para essa área. Te abrindo essa... Apesar de trabalhar na Sabesp, ele que me direcionou para recursos hídricos, Entendi. saneamento, recursos hídricos. Sim. E nós tivemos uma parceria de mais de 20 anos depois disso tudo, desenvolvendo projetos, desenvolvendo trabalhos em paralelo. Sim. E foi onde eu me direcionei para a área. Aí estudava lá engenharia civil e tal, aí lá pro 8º semestre, alguém pegou uma mão e disse, Adalberto, aqui tem uma área que tem campo, vamos estudar isso, presta atenção nisso aqui. Foi um pouquinho mais direto, um pouquinho... Quer ser aluno de iniciação científica? Legal. Eu vi que você entendeu bem essa questão de bacias hidrográficas. Quer ser meu aluno de iniciação? Foi. Porque daí eu ficava mais focado na parte de artigos, né? Foi na parte de cálculo mesmo. Na parte de cálculo, dimensionamento, traçado. Hoje nós já temos outros recursos, mas na época, o traçado da bacia hidrográfica, quem foi meu aluno de hidrologia também, eu acabei virando professor depois na matéria, o traçado da bacia hidrográfica era uma coisa bem assim, manual, né, artesanal. Sim. Nós não tínhamos os recursos gráficos que nós temos hoje. E aí foi então toda essa parte também em paralelo na Sabesp, desenvolvendo não só a parte de hidráulica, mas a parte de gestão patrimonial, que foi uma das áreas que eu trabalhei muito tempo lá, inclusive fui gerente alguns anos de patrimônio. Mas aí, nesse início lá, que tu estava nessa parte de desenvolvimento ali, científico, junto com o teu professor, aí foi evoluindo isso com ele e foi desenvolvendo essas partes de cálculos aí, e aí isso dentro da Sabesp, tu foi pegando essa parte? Ainda não, ficou só lá com o professor? Foi com o professor, porque na Sabesp eu atuei muito na área patrimonial. Tá, certo. Eu atuei muito. E aí eu fiz especialização em gestão ambiental, fiz o meu mestrado em saneamento, Aí depois fiz... Sim, aí tu foi galgando outras situações de evolução na parte acadêmica, daí foi buscando mais estudos disso, né, se profissionalizando melhor, né, nessa parte da... Só que uma coisa, Clóvis, é assim, você consegue evoluir tecnicamente até um ponto. O Clóvis, você consegue. Só que, e o depois? Sim. Então, o depois é onde você começa a pensar, e aí, eu vou migrar agora para o próximo nível, eu vou evoluir, eu vou dar um passo para o lado para testar outras coisas. E foi quando, num dos cursos de excelência gerencial que eu fiz pela empresa, eu tive dentro do curso, todos os participantes tiveram algumas sessões de coach na época. Certo. E eu escutei uma frase numa dessas sessões que foi onde foi onde eu engavetei o meu projeto do doutorado, que eu já estava encaminhado na área técnica, e comecei a desenvolver essa parte mais da gestão. Entendi. Que ele falou assim, olha, Adalberto, eu vejo que você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de evoluir, gosta de aprender, gosta de
transmitir conhecimento, você já é professor. Mas por que a empresa investiria em você como um gerente se você demonstra que você tem essa aptidão para a área acadêmica? Sim. Por que você... A parte de gestão perceberia isso, né? E... Assim, você tem que tomar uma decisão. E foi uma decisão na época, então o que eu fiz? Eu engavetei o projeto do doutorado e acabei voltando fazendo o quê? Um MBA em gestão de projetos. Nessa parte do doutorado em si, assim, nessa parte do MBA, né, estudos, assim, o Adalberto em si, nessa época, morava sozinho, morava com os pais, estava casado. Quais as dificuldades que o Adalberto tinha para pôr em prática esses planos que o Adalberto estava desenvolvendo, pessoais? Ou as facilidades? O meu pai, ele faleceu, já tem 21 anos, ele não viu eu concluir no mestrado. Eu estava no meio do mestrado quando meu pai faleceu. E eu morava com a minha mãe. A minha irmã já não morava mais conosco, também falecida, que Deus tenha todos, né? E você tem que abrir mão de muitas coisas. Então você precisa saber customizar muito bem o seu tempo, o seu horário, porque o problema não era os cursos que eu fazia. O problema é que eu trabalhava na Sabesp de dia, trabalhava numa instituição de ensino na qual nós nos conhecemos à noite. E que tempo que eu tinha? Vai ter que optar, né? Quais são as prioridades? Quais são as prioridades? Então, quando eu lembro de uma passagem quando o então presidente Fernando Henrique convidou o Pelé para ser ministro extraordinário dos esportes. E o Pelé, ele recusou, a priori, porque ele falou, não, porque a minha agenda é complicada, mas as pessoas que têm agenda complicada são as que melhor organizam o seu horário para poder caber todas as atividades dentro do tempo que eles têm. Justamente isso. E a gente aprende a ir organizando o nosso tempo. E sempre priorizar, né? Sempre você vai ter, isso não é fácil, você vai ter que fazer algum sacrifício em prol. Não é assim aleatório. Você tem que planejar e falar, olha, dedico isso aqui para na frente ter isto aqui. Isso. Determinar certos objetivos, né? Certas coisas que tu almeja, né? E aí traçar aqueles caminhos e aí... A vida, tanto a vida como os negócios, você tem que ter o planejamento. Isso foi uma das matérias que eu trabalhei muitos anos, né? Apliquei muitos anos, planejamento estratégico. Você não faz nada se você não tem um objetivo. E se você não tem um objetivo, você não tem plano. Se você não tem planos, você não tem direcionamento. Sim. É a história do... entrei no prédio errado, no elevador, falei, qual andar? Qualquer um. Já serve. Tá errado, né? Então você não pode, a gente não pode ser assim na vida. A gente tem que ter os nossos objetivos. E aí, em função dos nossos objetivos, é que nós vamos estruturar o plano, a ação, para você, e a medição para você ver se você está indo para o caminho correto. Sim. E o Adalberto, lá de 25 anos atrás, ainda não tinha esse conceito. E isso foi o bom dessa mentoria, desse coach, né? Que tu fez naquela época e tal lá. Porque E que tu prestou atenção, né, no que estava sendo dito e feito. Porque realmente, Clóvis, eu estava direcionando toda a minha carreira depois para a área acadêmica. Sim. Então, tudo que eu fazia era pensando na área acadêmica. Tanto é que eu fui professor por 12 anos, fui coordenador acadêmico por 5 anos e meio, dei aula em cursos de graduação, pós-graduação. Eu estava muito focado. Daqui a pouco nós chegamos lá. Estava muito focado na área acadêmica. Mas foi o que me trouxe de volta para a Terra. Sim. Você pensar fora da caixa... Esse puxão, né? Esse puxão de te trazer para fora, fazer enxergar o que estava lá dentro, o que tu está fazendo, né? E para onde vai te levar isso? Né? O pensar fora da caixa ele é necessário para você, porque senão o que acontece? Se você segue um ritmo assim que você não vislumbra uma evolução, uma coisa que eu ouvi uma vez, um pouco de ambição na vida não faz mal.
Ganância, sim. É um mas tempero ambição necessário, né? é o necessário para você evoluir, para ver até onde você chega. Basicamente foi isso, né? Que acabou me trazendo para a área da gestão. Daí E aí te foi levando para essa área da gestão dentro na Sabesp em si, e aí tu focando mais nisso na época em si. Sim, aí e isso me ajudou também na área acadêmica, porque eu fui coordenador acadêmico. Sim, claro. Nós chegamos a gerenciar mais de 200 professores no período noturno do curso. Sim, E na Sabesp, como gerente de patrimônio, nós fazemos toda a gestão de ativos imobilizados da empresa. sim, fazia, né? Planos, a parte Isso, de planejamento, isso. Conta para nós procedimentos, por essa aplicação. experiência de gerir pessoas, né? Hum, E máquinas, né? E programas, né? Para te dar o resultado necessário. Não vou nem dizer o ideal, né? O resultado necessário. Como foi isso? Como é que foi desenvolver essas habilidades lá da Sabesp? Porque também, assim, entendo, né, Adalberto, que é um ambiente que não é um ambiente tão fácil, né? Às vezes acho que um ambiente um pouco inóspito, porque todas as pessoas são concursadas e talvez as levem para uma linha de conforto. Como foi o Adalberto desenvolver essas táticas, essa dinâmica, né? Esse talento e como foi lidar com essas situações? A Sabesp, ela sempre foi uma empresa pública, porém era uma empresa de economia mista. Certo. Nós entrávamos por concurso, mas nós não éramos O direito em estatutários. si, tá. Nós sempre fomos CLT. Tá, entendi. Tá. Então a Sabesp, apesar de ser uma empresa pública, era pública, né? Ela foi privatizada em 2024. Certo. Foi, Mas quando ela era pública, mesmo assim a parte interna de contratação dela, mesmo sendo por um sistema de concurso, a contratação era meio que por CLT, então é isso? Não, você entrava por concurso Tá. e era regido pela CLT. Tá, entendi. Tá? Mas assim, era lei de licitações, Tribunal de Contas, então era você funcionava como uma empresa Sim. pública, só que a gestão dos colaboradores era CLT, INSS, Entendi. Fundo de Garantia que o valha. E nós sempre aprendemos na Sabesp que a gente tinha que fazer nós tínhamos que fazer as coisas acontecerem, porque nós não tínhamos a disponibilidade que uma empresa privada tinha, por exemplo, Rapidez. vamos supor, não está funcionando, recontrata todo o RH. Não, contrata toda a parte administrativa. Sim. Fertility, certo. Não tinha isso. Sim. O máximo que você podia fazer era fazer no planejamento, falar, olha, nós vamos fazer a terceirização de tais atividades. Mas não era uma coisa que eu faço, peço agora e daqui 2 semanas está pronto. Após a reunião, alguém já vai resolver isso, né? Então, isso foi muito bom para a gente aprender a trabalhar com os recursos que nós tínhamos. Certo. Isso é uma grande escola. Uma questão que você perguntou aqui, como foi a migração do técnico para o gestor? É isso. Isso é um problema que ataca todos os profissionais que acabam assumindo cargos de liderança. Por quê? Porque se você não recebe a devida capacitação, você vai continuar agindo como técnico. E quando você passa a ser líder, você não é mais o executor, você tem que passar a mentalidade do executivo. Sim. Você tem que ser o maestro, você tem que orquestrar para que as pessoas continuem entregando. E é isso que é o grande problema. Hoje eu tenho um trabalho que eu faço de liderança, mentorias em liderança. Tenho o meu... Não sei se eu posso falar, né? Pode. Tenho o meu canal do YouTube, Pra não, né? que eu falo, distribuo conteúdos de liderança justamente porque foram coisas que eu passei quando eu virei líder. Sim. E aí uma coisa que o pessoal confunde, né? Líder, né? O líder, ele não é um cargo. Ele é uma atitude, ele é uma postura. Só que muitos ainda hoje passam por esse problema. Fulano, você é o melhor... Qual é o nome do teu canal do YouTube lá? Adalberto Chagas. Adalberto Chagas, legal. Procure como Adalberto Chagas. Aí vai te encontrar lá. Vai me encontrar lá com liderança e conteúdos para novos líderes. Legal, isso daí. E aí eu fui percebendo, fui fazendo algumas capacitações pela empresa, isso foi também muito benéfico.
Mas a gente aprende no dia a dia que você não basta ser o excelente técnico, né? Você precisa aprender a gerenciar, trabalhar com pessoas. Você tem que fazer as pessoas chegarem, todas irem para um objetivo comum. Sim. E você vai lidar, é onde você aprende a N lidar características, com né? N características. Se você tem funcionário que é dominante, você tem funcionário que é conformidade, isso pensando no padrão Não, DISC, sim, entre sim. outros métodos. Então, eu falei dominante, conformidade, influente. Aí, ou então você tem aquele outro profissional que é O rádio peão. a rádio peão. Isso é inerente de todos os perfis profissionais. É, Todos os perfis, né? O problema da rádio peão é o ruído, né? é o ruído, que é um dos grandes problemas da comunicação, e nós percebemos que a comunicação ela é uma das disciplinas mais traumáticas para quem está iniciando na liderança, que é o ruído. Sei. E o ruído, ele acaba com qualquer equipe, qualquer estrutura. Então, essa migração do técnico para Isso. o gestor foi justamente a fase do aprender a ser na dor. Por quê? Porque eu cometi muitos erros no início da minha gestão. Porque eu ainda era muito executor. Sabe aquela A história vida mais de fazer, né? De olhar, executar. Uma coisa que eu aprendi que não se deve fazer na liderança. Você pede para o seu liderado uma atividade. Mas assim, você tem que ter um contexto. Você tem que dar o contexto, a Foco, importância, o porquê dele estar executando, para não ficar só o fazedor de atividades. Porque foi mandado, né? Porque foi mandado. Isso não funciona, hoje não funciona na liderança. Sim. E você tem que dar as ferramentas para que ele execute. Porque muitos líderes, vamos falar assim, gerentes, gestores, encarregados, quando passam por uma situação dessa, o que eles tendem a fazer? Deixa aqui que eu faço que sai mais rápido. Não faça isso, você não está colaborando. Você está justamente destruindo a sua figura como líder e o do seu colaborador, porque ele vai fazer mesmo, então deixa. Para que eu vou me especializar? Sim. Então, é muito desses líderes novos que acham que tem que ser do jeito deles. Quando o foco não é qual o objetivo que eu estou atendendo. Certo. E aí essa evolução do Adalberto, ela vem... Bom, nós tínhamos o Adalberto técnico, e aí começa lá, né, evoluir, vamos dizer assim, né, para um Adalberto mais gestor, né, da liderança, né? E como é que foi isso? Como é que é essa busca por essas habilidades? Como é que o Adalberto foi adquirindo isso? Foi só uma questão pessoal? Buscou ferramentas? Como é que o Adalberto desenvolveu essa parte de gestão? A gestão, você tem que buscar, por exemplo, as suas referências. Na vida, independente da área, seja técnica ou administrativa, você tem que ter uma referência. E eu comecei a buscar referências de liderança. O que eles tinham, que eles conseguiam chegar nesses resultados. E também as capacitações. Eu falei do MBA em gestão de projetos, fiz MBA em gestão de negócios, fiz pós em gestão exponencial, fiz vários cursos preparando Sim. liderança, cursos Te preparar pontuais. nessa evolução aí. Então, você precisa ter as suas referências. Então, assim, basicamente o Adalberto não se conformou em ser lá o funcionário público concursado e exercer uma função pré-determinada para ele. Em paralelo a isso, o Adalberto buscou suas qualificações, buscou sua evolução e foi trabalhando em cima disso para buscar transformações também na sua vida profissional. Você tem que ir se lapidando. Você precisa se lapidar. É o que eu falo, uma frase que nós não podemos nos acostumar com a zona de conforto. Tá fácil demais? Opa. Percebeu o que está acontecendo. Não, tá muito fácil. Muda de... Era um
uma frase também que eu aprendi, um conceito Sim, que eu sim. aprendi Yes. que Os no cotidianos. dia, isso serve muito para todos. No dia que você for a pessoa mais interessante da sala, muda de sala. Muito de sala, né? Tá precisando aprender alguma Você está coisa. precisando Né? aprender alguma coisa nova. E eu não que eu seja mais interessante da sala, mas eu estou precisando me tornar mais Sim, interessante para sim. poder mudar e Claro, aprender claro, mais. Mas isso. todo mundo A busca tenha sempre isso em é essa. mente. Para você buscar, se você chegar num status que você é a referência, opa, então está na hora de você mudar Sim. de estágio. Manter aquela referência, mas buscar atuações onde você vai buscar referências Vamos também. pro próximo Isso, nível. exatamente. É. Só que como a gente fala, Isso a de uma zona de certa, conforto isso ela é de uma certa inebriante. forma vai manter teu status de referência lá onde tu adquiriu essa referência, né? Essa tua busca de evolução, porque se tu permanece onde tu estava, em algum momento provavelmente tu vai estar estagnado e vai ser ultrapassado. Né? Sim, e toda coisa, e uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, Clóvis, não existe verdade absoluta, não existe ser perfeito. Você sempre vai precisar evoluir do ponto que você está. E uma coisa que é importante que todo mundo precisa. Todo mundo tem que ter uma referência, um mentor. Todo mentor precisa de um mentor. Sim. Todo líder precisa de um líder. Todo professor precisa Uma de um mão que professor. estenda, e que abra uma porta e que dê um direcionamento. Exato. A gente não Justo. estamos sozinhos. Não. E não precisamos. Você fez uma pergunta. Nós não precisamos estar sozinhos, fazer sozinho. Tem que buscar ajuda. Sim, claro. Abra o seu leque, né, para ficar claro que Sim. eu preciso de ajuda. E quando você assume que você precisa, é onde você começa, opa, já estou saindo daquela zona e estou procurando como melhorar. Novas oportunidades, né? E é assim, você vai perceber que é viciante, né, quando você vê que você sempre pode evoluir um pouco mais. Você nunca está no estado pleno. Sim. Isso te aguça, né? A sempre melhorar, a se melhorar, né? A evoluir, né? Exatamente. E aí dentro dessa BEST, nesses projetos, nesses processos, aí paralelamente abriu essa carreira de professor daí na parte... Eu sempre... a gente fala, quando a gente fala em empreendedorismo, tem 3 perguntas que eu sempre começo quando eu vou orientar alguém ou alguma empresa para começar essa questão do empreendedorismo, da melhoria. A primeira pergunta é: o que as pessoas, quando precisam daquela atividade específica, elas falam, puxa, fala com o Clóvis. Puxa, o Clóvis é bom nisso. Né? Ou seja, o que as pessoas olham para você e falam, puxa, o cara é bom naquilo. Sim. Essa é a expertise dele. Qual que é o... E, para mim, independente, muitas de eu ser professor, as pessoas falavam, puxa, você explica bem. Eu entendi o que você quis dizer. Tem um pé ali na... Assim, puxa, pergunta para o Adalberto. Ele vai te explicar. Ele vai conseguir te explicar. Ele vai conseguir te explicar. Então, das 3 perguntas, essa, só para não deixar no vácuo as duas, então a segunda pergunta é: o que você sabe que você faz com facilidade, que as pessoas têm dificuldade? E a terceira é: se você tivesse que fazer uma coisa hoje, de graça, sem custo, mas você faria com o maior prazer, o que seria? São as 3 perguntas, né, que a gente sempre inicia com a questão do empreendedorismo. Mas a primeira pergunta é que eu sempre tive muito forte, assim, puxa, pede para o Adalberto explicar. E na faculdade, quando nós... Tendo essa percepção daí de um caminho possível. E na faculdade, na época, nós ainda fazíamos aqueles grupos de estudo, né? Que há 30 anos, nós não tínhamos a internet como... Biblioteca. Era biblioteca, exato. Então, era um grupo de estudo e sempre aquela história, puxa, Adalberto, explica para nós isso aqui, essa matéria. Então, desde aquele tempo que eu falei, puxa, tem uma coisa que eu gosto de fazer. Se eu tivesse coisa de graça, eu faria. Então, foi quando eu fui buscar pelo mestrado, né? O doutorado. Pra te habilitar. O doutorado, porque eu tinha, né, a intenção de continuar. Eu sempre achei que eu fosse encerrar a minha carreira
na área acadêmica. Sendo pesquisador. Isso, na área acadêmica. Acabei direcionando para outra. Sim. Ainda com treinamento e capacitação, mas não na área acadêmica como eu estava. Então eu achava que um dia eu fosse fazer chegar a ser professor numa instituição pública. Mas aí acabei mudando o foco. O foco em si. Mas eu fui buscar o mestrado justamente por conta disso. E aí eu fiz mestrado, eu defendi o meu mestrado em 2006, dia 10 de outubro de 2006, se eu não estou enganado, isso, lá na Escola Politécnica. Só uma parte. Ó, vejam bem, quem nos acompanha até o momento, o Adalberto, um jovem lá, 16 anos, estudando, técnico em mecânica, e a mãe dele percebe que tinha uma oportunidade, né, que ele poderia se encaixar. Ele viu aquela oportunidade também, certo? Entrou dentro dessa oportunidade e não parou de buscar evolução nessa oportunidade. Dentro das dificuldades que ele tinha, né, de trabalho, de educação, de limitação de tempo, né, às vezes de limitação de condições, mas ele não se intimidou com isso. Ele foi buscar aperfeiçoamento acadêmico, entrou numa empresa como concursado, mas ele foi buscar aperfeiçoamento acadêmico, se formou na faculdade. Na faculdade ele percebeu que tinha uma oportunidade, ele se apegou a essa oportunidade. Ele não imprimiu dificuldade naquilo ali, embora tivesse, mas ele, né, foi em busca dessas oportunidades. E depois, na continuação da vida profissional dele, ele continuou atento às oportunidades e o que a vida, tanto acadêmica quanto profissional, né, da empresa que ele trabalhava, poderiam lhe dar condições de melhoria, né, como pessoa, né, como evolução. E ele foi sempre buscando mais ferramentas para aplicar e buscar essa evolução, buscando soluções acadêmicas, de formação, né? E ele foi imprimindo isso para a sua vida. Hoje nós estamos aqui na fase, que ele vai contar para nós agora, quando ele decidiu fazer o que ele achava, o que ele gostava. Agora eu vou fazer algo que eu gosto, como ele acabou de dizer, algo que eu faria até de graça, né? Que é ser professor. Conte para nós, Adalberto, como foi essa experiência? Lidar com aquela garotada, muitos que não queriam nada com nada, muitos que queriam tudo, né? Sim. Eu iniciei minha carreira acadêmica. Eu cheguei a primeira experiência acadêmica foi num curso de pós-graduação, que era de gestão ambiental, que eu ministrei uma aula sobre saneamento básico, que a gente dava os conceitos sobre os sistemas de abastecimento de água e os sistemas de esgotos sanitários. Aí depois eu fui ser professor acadêmico em curso de graduação de engenharia civil, ministrava disciplinas também na engenharia de produção, engenharia elétrica, disciplinas básicas. E aí foi onde eu comecei essa carreira como professor. A gente falava disciplina das águas, né? Sim. Que era saneamento básico, hidrologia, que é recursos hídricos, instalações hidráulicas, que depois eu acabei desenvolvendo muitos trabalhos em instalações prediais hidráulicas, combate a incêndio. Eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, então na parte de combate a incêndio eu tenho alguns trabalhos desenvolvidos. E aí a carreira acadêmica foi deslanchando toda nessa área. Foi quando, numa oportunidade, me convidaram para ser coordenador acadêmico de uma das unidades. Fiquei por 5 anos e meio nessa atividade. Eu fui desligado na pandemia, né? Teve aquela queda de alunos, toda aquela reestruturação. E como eu trabalhava na Sabesp durante o dia, eu não tinha uma disponibilidade para a instituição de ensino em período integral. Então eles optaram por ficar com os colegas que tinham essa disponibilidade em período integral. Mas sempre desenvolvendo essa parte acadêmica, os alunos, eu tenho contato com muitos alunos ainda hoje, né? Sim, sim. Com muitos alunos ainda hoje. Já prestei consultoria para muitos alunos. E aí foi quando, então, eu percebi que eu não posso, assim,
comigo, eu não posso deixar de lado essa área de transmitir conhecimento. Importante, né? É importante. Hoje não mais, eu vou deixar claro, eu não procurei mais a carreira acadêmica. Sim, como professor em si de como sala de aula. professor em si, sala de aula. Você fez um comentário, independente da postura do aluno, né, a gente está sempre predisposto, uma das questões do ensino é se você está sempre predisposto a ensinar. Mas eu posso ajudar de uma outra forma. Por isso que eu tenho, como eu falei, eu me desliguei agora da empresa depois de quase 34 anos e estou com a minha empresa onde eu faço essa parte de treinamentos, mentorias e capacitações para grupos menores. Sim. Eu também sou conselheiro consultivo e ministro um curso, uma disciplina num curso, numa instituição, na Board Academy, onde eu tenho uma disciplina sobre avaliação de investimentos e valuation para conselheiros, né, em empresas. Então, assim, a área do ensino, a área acadêmica, ela está... Sim, dentro de ti em si, né? Exatamente. Transmitir o conhecimento que adquiriu durante a carreira. Exatamente. Então, se você for perceber, você não pode negar os seus instintos e os seus estímulos. Então, é por isso que eu gosto muito da área acadêmica. Então, como eu falei, eu iniciei em 2006 na área acadêmica. Fiquei até 2020 oficial. Sim. Também fui professor no curso pós-graduação na parte de auditoria ambiental, que a minha formação civil, saneamento, hidráulica, ambiental, que foi uma das minhas especializações, engenharia de segurança, e agora a parte de negócio, que é gestão de negócio, gestão de projetos. Mas eu tenho muito forte, por muitos anos, atuando nessa área técnica. Então, tanto nessa área técnica, como agora na parte de gestão administrativa, a gente sempre está tentando distribuir algum conhecimento para melhorar a gestão, seja a sua gestão pessoal, seja a gestão dos seus negócios, seja a organização. Então, de alguma forma, a gente tenta... Como foi atuar como coordenador de curso? Porque no coordenador de curso, tu tá entre a cruz e a espada, como diriam, né? Entre o professor e o aluno, e os dois se queixando, né? Como foi lidar com isso? Rezando para ele não fazer essa pergunta. Eu estava rezando para ele não fazer a pergunta. Como foi esse ambiente hostil, né? É um exercício também para você aprender a lidar com pessoas, porque na vida a gente vê que todos têm direitos e deveres. O problema é quando você só foca nos seus direitos. Sim. Por padrão é esse que se segue, né? Então você tem que ser um mediador entre os direitos e os deveres. Você não pode pesar a mão mais em um. Conseguir assimilar isso, né? Exatamente. Porque, via de regra, eu lembro agora só um colega meu que trabalhou comigo nessa instituição e, apesar da área técnica de formação dele, ele também é formado em Direito. Certo. Não sei se é bom ou ruim, né? Porque Não, assim, brincadeiras à a horas parte. é bom. Brincadeira à parte, minha mãe era advogada, meu avô era advogado, minha irmã era funcionária, era investigador de polícia formada em Direito. Legal. Então, eu sempre estive no meio só eu que não jurídico fiz e acadêmico. Só eu que não fiz. Não foi para essa área jurídica, né? Não fui para essa área jurídica. E eu fiz uma pergunta para ele. Fiz uma pergunta para ele no sentido de por que as pessoas, mesmo sabendo, no caso do direito, mesmo sabendo que elas estão erradas, por que elas insistem em pedir, assim, entrar com ação? Querer aquilo, Porque né? a gente pensava nisso, a questão dos alunos. Tinha muitos alunos que entravam com ação contra a instituição por questões que nós sabemos que não eram devidas. Sim. Ou procuravam ali na coordenação com assuntos que sabia que ele não tinha razão daquilo, mas queriam interpelar, né, o professor, etc. E a resposta dele foi simples: Adalberto, o não ele já tem. Ele tenta. Tentar uma vantagem, né? Eu falei, mas e o advogado sabendo? Adalberto, A função. ele tenta. O não ele já tem. E isso me incomoda muito. Sim. Isso me incomoda muito. Isso nos remete a Gerson, né? E a lei da vantagem. A lei
É preciso levar vantagem em tudo. Cuidado que o próprio Gerson ele desmentiu não. isso, né? Ele morreu chateado por ter levado essa... Porque desvirtuaram Era um bom profissional, um jogador de futebol, né? Só ética, né? E por causa de um comercial, né? Exato. A lei de Gerson. Mas assim, você aprende a lidar. É onde você começa o exercício a lidar com pessoas. Interesses. Você sempre tem que ter o foco, o objetivo. Qual que é o objetivo do todo? No todo em si. Não pode prevalecer. O individual ali, O indivíduo, ou uma versão só. O indivíduo não prevalece sobre o coletivo. E escutar as versões, né? Porque... Exato. Então foi um exercício para a liderança. Imagino que sim, né? Você ter que... Nossa, e borbulhava aquilo, né? Porque dia de ficar na sala de coordenação era fila o dia de atendimento que eu fazia nos alunos era nas quartas-feiras. Nossa Senhora. Imagino, né? Numa Quantas fase que a engenharia estava... E numa fase que a engenharia estava bombando, tinha... Foi. Nós tivemos gente saindo pelo ladrão nas faculdades. Né? Nós tivemos um crescimento nos cursos de engenharia, principalmente o civil. Nós estamos falando lá entre 2013 até 2016, 2017. Mas foi um crescimento exponencial. Eu acho que as instituições nunca tiveram tantos alunos de engenharia como nesse período. Essa época foi... Inclusive, nós chegamos a ter mais alunos que o próprio curso de Direito. Que foi uma façanha, né? Foi uma façanha. Medicina e Direito sempre foram os meus olhos, né? E nós só perdíamos em quantidade de alunos, acho que também por um curso que eu não sei hoje, né, como está, a enfermagem. Tá. É um curso... Mesmo sendo de faculdade, é um curso ali médio, né? Foi, mas a enfermagem, ela acho que foi o único curso que na época nós não conseguimos bater em quantidade de alunos. Então eram muitos alunos. E o atendimento na coordenação era uma coisa que foi realmente um dos meus exercícios, aprender o perfil das pessoas. Para conseguir já... Como praticamente os assuntos eram quase que os mesmos, né? Mudava só o indivíduo. É o famoso. Já dá para diferenciar o cego do rengo, né? O professor me reprovou. Não, o senhor se reprovou. Não, porque ele me deu falta, mas o senhor estava na faculdade. É complicado. São umas coisas do tipo. Tava no amarelinho, né? O amarelinho ali embaixo. O amarelinho, para quem não sabe, era um bar que ficava ali. Cláudio sabe bem, né? Em frente à faculdade. Era mais frequentado que a faculdade. Mais frequentado. Quem quisesse aplicar uma prova era só descer no amarelinho que... Isso mesmo. Brincadeiras à parte, né, Cláudio? Encontrava a turma lá, né? Uhum. É isso aí. Aí dessa evolução que aí tu, né, conviveu e aí desenvolveu bem essa parte que tu tinha um apreço, né, de pessoal, né, que era a parte de passar conhecimento, né, que aí tu viveu com essa parte de professor, né, foi coordenador, que é uma parte já quem, né, muito ali além de ser um professor, uma pessoa que vai interagir com os próprios professores, né, com os problemas cotidianos dos alunos, né? E como essa convivência, né, de professor, como isso influenciou lá na Sabesp, onde tu tinha uma vida profissional cotidiana lá, porque saía da Sabesp, ia para a faculdade, saía da faculdade, ia para a Sabesp, né? E como isso te ajudou ou, né, influenciou de alguma maneira dentro da Sabesp, na tua evolução profissional, ou de como tu via lá as pessoas dentro da Sabesp? Eu cito a Sabesp porque era a empresa que tu trabalhava, mas sim, né, sim. na empresa em si que tu trabalhava, né? É uma coisa que eu vou falar aqui. Pasme, acontece. Algumas pessoas, elas usavam disso para falar que eu não estava 100% dedicado à empresa. Ah, entendi. Vida profissional, isso é... Lidando com os intempéries do dia a dia. Eu tive que escutar em algumas situações que nós percebemos... Isso eu escutei. Sim, sim. Nós percebemos que você não está dedicado à empresa, que você está dando mais foco para
para essa sua parte de mentorias, na parte acadêmica, isso desde lá na... Sim, já no início, lá, né, quando começou. Então, muitos usaram disso para falar que eu não estava dedicado à empresa. Sim. Que eu, Tentar te preterir, no caso, né? o internamente. famoso, você não pode servir a dois mestres. Né? O famoso puxa-tapete. Então, você tem que tomar eu falei, olha, uma coisa é o meu desempenho aqui. Se eu tiver alguma atividade que eu não tenho entregue, Isso, como tu lidou daí com Porque assim, a vida profissional dentro das empresas é isso da pequena à grande. A grande é mais profissional esse negócio, mas assim, essa lida cotidiana com os companheiros, né, dentro das empresas, né, os colegas de trabalho, ele é um ambiente bastante insalubre, né? Porque todo mundo quer crescer, um ou outro não, sempre, em todo, né, ambiente tem isso, né? Mas assim, na maioria, todos querem crescer, ou querem ser bem vistos, né? Ou querem ter um lugar ao sol. E aí, como foi lidar com isso? Porque daí tu agora comentou isso bem, né? Tu enfrentou bem isso, porque tu tinha, de uma certa forma, né, um caminho paralelo que tu seguia. E aí sempre tem alguém que tem um olho espichado no que está acontecendo, né? E aí como foi lidar com isso? Como foi ultrapassar essas barreiras? Como foi lidar um pouco ali com essas pessoas e com esse ambiente interno e, né, contornando isso, porque ficou anos e anos nessa Sabesp, né? Então, de alguma forma, tu conseguiu vencer toda essa situação. é assim, tudo foca no objetivo. Você tem uma meta, você tem um compromisso. Você tem que cumprir com o seu compromisso, Mostrando o resultado. mostrando resultados. Assim, a gente tem que dar resultados. Sim. Eu vejo assisto alguns Para podcasts. isso tu recebe o pagamento, como diria o outro, né? Eu escuto alguns podcasts que eu vejo grandes nomes da liderança falando, a empresa não é para não é instituição de caridade, você está lá para dar resultados. Ponto. Né? Então você tem que, não friamente assim, você tem que dar resultados. E se você tem seus resultados, não tem que você ser questionado. Sim. Fica difícil, pode te combater, mas fica difícil de te... O que não pode, Clóvis, o que realmente não pode é começar a impactar no resultado do outro. Aí, quando você tem uma situação dessas, você precisa realmente ponderar que, puxa, é isso mesmo? Eu estou no caminho certo? Eu consigo lidar com as duas? Eu lembro uma questão que a gente fala, a gente sempre ouve falando, não, a gente precisa ter um plano B, a gente precisa ter um plano B, a gente precisa ter uma garantia. Em partes eu concordo que você precisa ter o quê? Uma situação de contorno. Sim. Mas você tem que focar sua energia no plano A, não no plano B. Sim. Você tem o plano A, você tem a meta, você põe os seus esforços naquele plano. Só que você tem que saber que as situações de contorno, se acontecer a gestão de riscos, se acontecer isso, o que eu faço? Então, é que tem pessoas que ficam na dúvida entre o plano A, o plano B, C, D, E, E não faz bem feito nenhum. E não faz bem feito nenhum. Fica preocupado em criar um B ou criar um C e termina fazendo o A. E não consegue corretamente. E aí... Então, mas se você tem claro que o seu plano A é esse, você tem esse foco, mas eu tenho espaço para ir tocando meu plano B, vai fazendo, vai tocando, vai acertando. Mas você tem que entender que empresa não é instituição de caridade, a menos que o foco dela seja a instituição de caridade. Aí a caridade é o final, né? Não é o meio, né? Exatamente. Só que, eu tenho que dar resultado, mas eu não posso também ser aquela maquininha, forçar o colaborador a dar o resultado. Sim. Nós temos questões psicossociais, socioambientais, que tem que ser levado em consideração hoje e que há muito tempo eram negligenciadas. Sim. Então, não é que é simples, mas você tem o método e as regras para serem aplicadas. Então, se você consegue conciliar as duas, você vai ter que lidar com os comentários. Ou você toma uma decisão, porque eles não vão tomar decisão por você. E não levar esses comentários para si, né? Exatamente. Para lidar com isso. Eu tomei uma decisão. Depois de muitos anos, eu tomei uma decisão. Falei, bom. O meu plano A é esse.
como eu falo, né, eu tenho a 1234 Solution, que é a minha empresa de consultoria e mentoria. Aí foi, né, na questão lá da tua vida profissional Sabesp, evoluído nessa parte da gestão, né, fez toda lá a tua parte, fez outra parte profissional. Foi onde eu me formei, a Sabesp foi a minha grande escola de vida. Aí tem a tua parte acadêmica e tal, e aí o Adalberto vai, né, criando ali um ambiente para novas condições. E aí o Adalberto resolve aí uma carreira meio que solo agora, é isso? Isso, agora eu vou solo. Então, Conta para nós um pouco dessa parte. A 1234 Solution é um 2, 3, 4, porque é evolução, né? Por isso que eu peguei esse nome simples, Sim. simples, mas que tem um poder Claro, não. associado com a evolução. 1 da ideia, o 2 do planejamento, o 3 da execução e o 4 do sólido da formalização. Consolidação. Justamente levando mentorias, consultorias, ajudando empresas, a parte de governança. A minha área técnica também sempre me procura, eu também atuo. Sim. E criei a marca da Alberto Chagas Academy, que é para transferir, mostrar essa questão do conhecimento como base para você ter sucesso nos negócios. E aí agora eu estou investindo, esse é o meu plano A. Esse é o plano A, de A a Z é esse agora. De A a Z, sim, mas é o plano A. É o Adalberto. E os anos de... Melhorar a qualidade de vida. Isso, conta um pouco para nós, o que tem executado disso, lá o teu trabalho lá né, da academia em si, do podcast, as coisas que tu tá fazendo, conta um pouco para nós isso. O pessoal o pessoal que está nos acompanhando, o Adalberto ele passou por uma evolução, né, de vida, né, foi um aluno, foi um jovem, né, fez lá a sua vida acadêmica, teve uma vida profissional, ele foi professor. E agora ele chegou num ponto da carreira dele, da vida dele, que ele juntou todo esse pacotão que ele tinha e, opa, agora o meu produto, né, é o Adalberto Chagas, né, e agora ele ele fez vários as-builds, né, na vida dele, na carreira, em alguns momentos, e agora ele está indo para um novo as-builds, que é agora a minha carreira, né, profissional, é o Adalberto Chagas. Esse é o produto que ele está desenvolvendo. E ele vai contar para nós agora, para todos que estão nos acompanhando até esse momento, né? Como é que ele fez isso, essa tomada de decisão, e como é que está sendo essa evolução, ele, né, se empenhando e se entregando a isso. Adalberto, fala para nós aí do produto Adalberto Chagas agora e como foi essa virada de chave. Olha, a Adalberto Chagas Academy como marca é justamente tudo isso que nós conversamos aqui. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de transmitir o conhecimento, então por que não ajudar profissionais e empresas a terem sucesso também? Certo. Porque o que a gente percebe muito depois que a gente entra na área da governança, é que a gente percebe que as empresas, elas têm muito conhecimento no do negócio. Negócio de, faça uma peça e você me dá peça. É isso, ponto. Mas eles não têm conhecimento de negócio. Então puxa, mas por que eu tenho que saber ter um planejamento? Por que eu tenho que ter planos de ação? Por que eu tenho que saber de financeiro? Por que eu tenho que entender de pessoas, né? Por que eu preciso entender de pessoas? Às vezes é mais difícil, né? Sabe, aquela coisa assim, financeiro precisa, você não precisa ser expert. Você tem as noções do que o teu negócio necessita. Exatamente, tipo assim, quanto que é o ROI aqui do seu negócio? Quanto tá sobrando aí, né? Como é que tá o seu EBITDA, né? O seu lucro bruto? Como é que tá o seu fluxo de caixa? Certo. Você não precisa, assim, você é muito bom em criar coisas, mas você precisa também gerenciar... Manter essas coisas, né? Esses processos sustentem a criação. Como é que está o seu comercial? Isso pensando na empresa. E por isso que eu fui me especializar também em governança. Hoje eu sou conselheiro consultivo. Hoje eu sou conselheiro consultivo de uma empresa de tecnologia em saúde. Sou conselheiro consultivo de uma ONG. Sou conselheiro distrital na Associação Comercial Regional Sudoeste, aqui de São Paulo. Sou conselheiro curador da Fundação Nacional da Qualidade.
Então, tudo isso pensando o quê? Em levar governança e qualidade para empresas e para profissionais. Certo. Para melhorar e ampliar essas questões das Exatamente. pessoas nos seus negócios, né? Quer saber uma coisa, Clóvis, que eu percebi muito? As pessoas, apesar de serem bons profissionais, eles não sabem se vender. Não se vender no sentido Não, mas você vender como um pejorativo. produto em si, né? Exatamente. Para o mercado, né? Para pagar ali o seu valor. Como é que eu vou contratar o seu serviço se eu não sei quem você é? Sim. Como é que eu vou gerar empatia? Isso tem Como é muita que eu vou gerar falta no conexão? mercado, né? Então, eu sei que eu deveria ter estudado marketing antes. Sim, te ajudaria uma. Não é que não, né? Não é que isso falta, Tudo mas. aconteceu no tempo, mas poderia ter. Sim, era uma Então, ferramenta a mais. assim, como que eu me apresento? Sim. Muitos profissionais que eu converso, eles ainda têm não os culpo, mas eles ainda têm uma ideia que, não, mas na minha época, eu falei, nós não estamos mais na sua época. Não dá para se basear em época. Até porque hoje em dia a informação disponível no mundo ela é exponencial, né? A cada ano aí as ferramentas que se disponibilizam, para a gente ter uma linha padrão de tempo, há 3 anos atrás, nós nos baseávamos que nas buscas que nós fazíamos na informação disponível na internet, que já era um absurdo, muita informação disponível. Nesses últimos 3 anos, a inteligência artificial se desenvolveu muito e agora essa informação e como tratar e como usar exponenciou isso, né? Tá muita coisa disponível, N diferentes, maneiras diferentes, né? Com ferramentas, né? Mas que é o X. Exato. E outra coisa, eu entendo. Aí a questão na minha época não se encaixa mais. Mas eu faço o projeto ainda dessa forma, tá, mas qual que é o objetivo, o foco do cliente? O que o cliente precisa? Ele precisa disso para daqui 30 dias ou para a semana que vem? Não, mas meu serviço não é fast food, assim... Papelaria, padaria que a gente dizia antes, né? Não é pastelaria. Pastelaria, não desmerecendo, tá, gente? Não desmerecendo, mas você tem ferramentas que evoluíram. Sim. Né? A gente tem que ser prático, a gente tem que ter resultados em um tempo mais... Porque senão a concorrência, o teu concorrente enxerga isso, evolui, tu fica parado no tempo, né? Exatamente. E aí, não culpar, não me enxergam, né? Ou saio todo dia para trabalhar. Sim, todos saem todo dia para trabalhar, né? Mas aí tem que ver como é que tu tá fazendo isso, né? Quais ferramentas tu tá utilizando, o que tu tá desenvolvendo como pessoa. Exatamente, né? Mas tudo no seu tempo, tá? Sim. O que eu posso melhorar hoje? Não preciso deixar claro que não é... Eu vou chegar então hoje, vou investir 50 mil reais em equipamentos para... Não. Com os recursos que eu tenho hoje, o que eu posso fazer para ir cada dia melhorando? É esse conceito pasmo, que muitos não têm. Sim. Então é isso que a 1234 Solution e a Adalberto Chagas Academy está fazendo Tenta entregar no mercado. Pro mercado em si. Eu tenho auxiliado alguns colegas da área da engenharia. Justamente porque tem um conhecimento, mas não tem como tocar o seu negócio. Esse networking, o networking. Traquejo Mas por que eu preciso do networking? Não precisa. Importantíssimo. Importantíssimo. Até de influencers, quem tem network é rei, né? Então, em terra de influencers, mas o network te leva para salas que o diploma não leva. Entendeu? Não, o diploma em si é uma ferramenta, mas não é uma conclusão, né? Sempre. Exatamente. O networking te leva a lugares em que só o diploma... Você pode ser o supra-sumo, sim. Talvez nem ter o diploma seja necessário como networker, né? É que a gente fala network, é outra coisa que eu ensino também para o pessoal. O networking não é só você chegar num evento, trocar cartões e ficou por isso mesmo. Não, aí entra a parte que tu falou, né? O desenvolvimento da pessoa como produto, do produto que ela faz, né? Saber, né? Como propor isso. Exatamente. A importância do networking é as pessoas saberem quem é você e qual a sua competência. Sim. O que você é capaz, quais são os seus valores,
coisa que não se fala, valores não valores só financeiros, Não, sim. Quais são, o que moldou o Clóvis hoje, né? Quando a pessoa lembra do Clóvis, o que ela lembra? O que traz à mente o Clóvis? Confiança, você entendeu? Sim. É que vai auxiliar lá. E aí, de hoje, Alberto, com essa área que está desenvolvendo agora, com a marca pessoal, quais os objetivos do Adalberto para o futuro, para frente? O que o Adalberto enxerga, o que vai melhorar, o que busca desenvolver mais? Olha, eu, nessa atual conjuntura, cada profissional que eu vejo evoluindo, para mim já é o meu Que tu conseguiu ali? um check no meu. Cada pessoa que eu consigo falar, chegar e falar um depoimento que, olha, Adalberto, eu há 2 meses eu estava perdido e hoje já tem um futuro. Já tem um caminho. Check. Certo. Eu já ajudei profissionais que estavam fora do mercado há 2, 3 anos, em menos de 1 mês e meio, 2, receberem 4, 5 propostas para entrevista. Sim. Já é um. Não, a evolução, sem dúvida. E tudo trabalhando a questão da sua visibilidade. Porque eu fala para mim, o que você... Me conta a sua história. Lógico, isso estou resumindo, tá? Não, sim. Tem todo Só um apanhado. Aí, ó, pessoal. Aí tem que ir lá, né? Adalberto Academy, lá 1, 2, 3, 4, né? Escrever lá, entrar em contato com eles e aí buscar as soluções com ele, né? Aí aqui ele tá dando um parâmetro do foco da trajetória dele, né? Dos processos, dos projetos dele, do Adalberto. Para nos inspirar, hein? E olha quanta inspiração com o Adalberto, hein? Quanta coisa, né? E é todo um trabalho, um levantamento, te faz uma entrevista, um questionário, diagnóstico. Sim. E aí a gente consegue direcionar, puxa, você tem tanta coisa boa que você não usa, Sei. você não aproveita. Consegue enxergar aquilo, não consegue botar aquilo para... Tem um caso, uma empresa que ela tem produto, é que todo mundo, quando faz uma empresa ou um negócio, tem aquele produto que é a menina dos olhos. Porque você se desenvolveu, você pôs energia naquilo, mas às vezes não é o MVP, o mínimo produto viável para você começar a dar escala no negócio. Então, nesse trabalho que nós fazemos, a gente ajuda a pessoa, olha, vamos começar com esse produto para a gente começar a ter escala. E muitos não enxergam isso, porque fica só concentrando no produto a menina dos olhos. Então, esse trabalho de consultoria, mentoria, conselho e governança abrange tudo isso. Você trabalha o perfil profissional da pessoa, você trabalha a organização do negócio, você trabalha toda a parte de valores, e o que são os valores, toda a parte de visibilidade, networking. Então é um conjunto, ou seja, 34 anos buscando o conhecimento, para quê? Para você poder chegar hoje e começar a melhorar os negócios das pessoas para que elas tenham também. Também se encontrem, né? Elas também se encontrem e tenham a sucesso. sua trajetória, tem o seu sucesso. Tá? Suas realizações, consigam partir com suas realizações. Quantas gente não chegam para nós falando, eu sempre quis fazer isso, por que não faz? Sim. Vamos começar. Ver essa trajetória, ver as ferramentas que é necessário, né? É isso aí. E o Adalberto lá como consultor, como conselheiro lá com as empresas, Você sabe que o conselho isso deve ser algo gratificante, né? Chegar num nível... é gratificante. Não é fácil, mas é gratificante, porque quando você chega na posição de conselheiro, um grande erro que a gente percebe também quando as pessoas migram para conselhos, você precisa de uma capacitação, porque senão você chega no conselho com a sua visão de executivo. Certo. Não é. É totalmente... O conselheiro, ele não está lá para mandar, ele não está lá para... Tá fora da caixa, né? Exato. Então, essa migração do executivo para o conselho é uma transição também que precisa de uma preparação
muito grande. Uma preparação muito grande. Porque senão, quando assusta, você chega no conselho querendo dar ordem na empresa. Não é isso. Não. É por isso que nós te pagamos, né? Se eu quisesse um executivo, eu contratava um executivo. Não é isso que eu quero. Então, o conselho, ele é muito bom para você treinar essa questão justamente do, puxa, agora eu estou no outro lado. E eu senti isso quando eu saí da Sabesp para ir para o lado agora do contratante para o contratado. Sim. É uma transição, e toda transição você precisa estar muito atento para você não trazer resquícios, né, da atividade antiga, né? e Os prejudicar vícios ali, né? E achar que é a mesma tratativa, né? E não é. Exatamente. Por isso que todo profissional precisa de um mentor. Sério. Pessoal, tivemos hoje a grata presença aqui do Adalberto Chagas, com nós do AsBuildCast, que trouxe para nós seus N projetos traçados e seus N AsBuilds, né? Que ele foi tendo que pontuar nos seus projetos, reformular, né? E agora com essa conclusão de vida profissional dele, né? Como agora um mentor, um consultor, né? Como alguém que tem agora, que presta isso para outras pessoas. Então, gratificante, agradecemos ao Adalberto. Adalberto, muito obrigado aí pela presença, foi espetacular. Obrigado, Cláudio. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, deixa eu só fazer um agradecimento para Keila, minha esposa, que é uma das pessoas que me impulsiona. Porque se não agradecer a esposa, né? Não, ela é uma das pessoas que me impulsiona a sempre estar buscando conhecimento, porque ela é professora também, nos conhecemos na instituição. Legal. E ela é muitas das vezes a peça que muitos precisam. É a pessoa que incentiva as suas loucuras. Vamos que vai dar certo. A faísca lá, A faísca. Então, obrigado, meu amor. Beijo. E Clóvis, muito fala o nome dela para nós aí, né? O nome da tua esposa? Falei a Keila. Keila. Legal. Professora Keila. Legal. E muito obrigado, Clóvis, pelo convite. Agradecemos. E estou à disposição para que vocês precisarem. Vamos conversar, ok? É isso aí. O prazer foi nosso aí. Obrigado, Adalberto. Nada. Tchau, tchau. Tua história nos impressiona e vai inspirar muitos, tenho certeza. Muito obrigado.